A arquitetura fascina-me desde que me lembro. Sempre me fascinou. Deslumbra-me, emociona-me, completa-me. A arquitetura é experienciar, é percorrer, é observar, é viver. Aumentar a cultura arquitetónica sem sair de casa através de uma plataforma e pela nossa própria vontade é sem dúvida um grande desafio. Livros, reportagens, filmes, podcasts, visitas online é fundamental. Li vários livros como Saber Ver a Arquitetura, Cidades Invisíveis, A Organização do Espaço. São livros que li e tenho vontade de futuramente voltar a ler. Vi vários documentários, entrevistas, podcasts de vários arquitetos, como do Corbusier e do Souto Moura, entre outros. Vi o filme à primeira vista. Foram estes meios que me provocaram reflexão arquitetónica em casa. Inspiraram-me. O caderno de capa preta é um guarda-tudo, como se fosse um diário de sabedoria arquitetónica. É um desenho que me fascina, onde escrevo o que me inspira. Uma coisa é certa, quando tudo acabar vou saber valorizar muito mais o contacto da arquitetura com o homem. Vou querer experienciar e observar mais. Vou querer viver mais a arquitetura. Mesmo assim, todos os dias rodeio-me por arquitetura. É uma necessidade própria, é um gesto mental, é o que dá vida à minha existência. Em confinamento, as redes sociais tornaram-se um meio de comunicação. É onde me expresso, é onde transmito a verdadeira mensagem arquitetónica, é onde publico as minhas inspirações e a minha arte. A arquitetura faz parte dos meus dias, fora ou dentro de casa. A arquitetura não é uma profissão, é um estado de espírito, é uma necessidade para quem ama. A quarentena tem sido difícil, mas pelo menos tenho as aulas e os trabalhos com que me distrair e passar o tempo. Fazer os desenhos para diário gráfico, trabalhar no diário arquitetónico ou trabalhar no projeto tem sido uma boa distração. Também tem sido bastante interessante poder pesquisar para algumas destas disciplinas as diferentes arquiteturas, os diferentes arquitetos e artistas e os diferentes espaços para nos ajudar com os desafios que nos dão e aprender o que envolve a arquitetura e a aumentar os meus conhecimentos. Felizmente, hoje em dia, temos maneira de comunicar com outras pessoas, como por exemplo as aulas têm sido feitas por meio de Zoom, onde apesar de alguns percalços, eu sinto que não perdi matéria. Os professores também têm sido bastante impecáveis com esta situação e têm-nos recomendado bastantes livros, vídeos e filmes para ver. Apesar de não estar a ser fácil para ninguém, toda esta nova experiência terá um papel fundamental para a nossa formação, tanto académica como pessoal. Nesta quarentena, aprendi que posso estar conectada à arquitetura mesmo estando em casa. Ao olhar lá para fora, posso observar as construções que me rodeiam, desenhá-las, escrever sobre elas e, sobretudo, buscar inspiração para futuros trabalhos. Estou afastada de tudo e todos. Tenho muitas saudades, mas não é por isso que vou baixar os braços. Não posso todos motivar-me agora. Somos uns privilegiados e nem damos conta disso. Hoje em dia estamos a um clique de distância uns dos outros e ao falar com as pessoas que mais gosto, sinto-me mais feliz e motivada. O tempo parece que escorrega nas nossas mãos. Começamos a desenhar, a projetar alguma coisa e, entretanto, já passaram 3 horas. Quando me sobra algum tempo, gosto de pesquisar e saber mais sobre o meu curso. Ver documentários, filmes, ler os livros recomendados pelos professores e adquirir mais cultura arquitetónica, que acredito vivamente que será muito útil no meu futuro, pois espero vir a ser uma grande arquiteta. Mas para tal acontecer, tenho que me manter focada e dedicar-me de corpo e alma à arquitetura. Para finalizar, queria dizer que achei esta cadeira super interessante e que mesmo com as dificuldades atuais, a professora sempre achou uma maneira, conseguiu continuar a motivar-nos com desafios de escrita e como, por exemplo, este vídeo que achei particularmente engraçado. Espero ver-vos a todos para o ano, mantenham-se em segurança e protegidos. Quando começamos a tirar uma licenciatura em arquitetura e estamos no primeiro ano, caímos um bocadinho de paraquedas neste mundo, que tem tanta coisa por explorar. E somos incentivados a fazê-lo, a procurar, a ter curiosidade, a ver as coisas de outra perspectiva. Há imensa vontade da nossa parte de procurar saber mais. E de repente, quando somos postos numa situação como esta, em que somos obrigados a ficar no espaço que conhecemos melhor e que não nos traz nada de novo,
Então é nesta altura que temos de começar a pôr a nossa criatividade em prática e arranjar maneiras de estarmos mais próximos da arquitetura, mesmo sem sairmos de casa. No meu caso, eu tentei ver entrevistas com arquitetos, ver alguns documentários, curtas-metragens, filmes, esses são alguns exemplos. Aproveitar para ver fotografias de projetos de arquitetos que eu admiro, para da próxima vez que falar neles já perceber porque é que eles fizeram as coisas daquela forma. Falar com os meus amigos, até falar com os professores sobre como está a ser viver a arquitetura no confinamento. Acho que é sempre importante partilharmos as experiências e partilharmos aquilo que estamos a fazer para não nos sentirmos tão sozinhos nesta altura. A arquitetura realmente ocupou muito a minha quarentena e acho que acabou por me fazer desligar um bocadinho do que se está a passar lá fora e, apesar de estar a viver tudo aqui dentro de 4 paredes na minha casa, sinto que a arquitetura me ajudou a viver esta quarentena com mais leveza e mais calma. A minha faculdade fechou em março devido ao Covid-19, assim como tantas outras, e desde então temos tido aulas pela plataforma Zoom. Todos estes meses não foram fáceis de todo, foi necessário um grande esforço, mas creio que tudo correu bem. Ter tido a hipótese de continuar a ter as aulas de cultura, mesmo que não presencialmente, foi sem dúvida uma benesse, porque apesar de todos os imprevistos que ocorreram, seja de internet ou até mesmo por causa do computador, pudemos continuar a aprender e o que aprendemos foi realmente muito importante e fez-me refletir imenso. Nos dias de hoje, com todo o progresso tecnológico que existe, é-nos possível realmente tudo. Quando quis ler um livro que a professora tinha mencionado, fui pesquisar na internet e facilmente o encontrei, porque existem muitos livros disponíveis na internet para podermos ler. Quando tive alguma dúvida ou alguma curiosidade, também facilmente a tirei. Por isso, aprender arquitetura depende exclusivamente da nossa própria vontade. Temos felizmente vários recursos à nossa volta, como a televisão, onde passam N documentários super interessantes, os livros, que são uma enciclopédia de saber, a internet, que é um mundo e que tem tudo o que nós precisamos, o que facilitou imenso a comunicação entre alunos e professora, ou até mesmo uma simples folha de papel que nos ajuda a melhorar a nossa própria expressividade, que é tão importante no mundo da arquitetura. Por isso temos tudo o que necessitamos para poder progredir, basta mesmo querermos. Não foi de todo um semestre fácil, requeriu muito esforço e muita capacidade emocional, não só com tudo o que temos da faculdade, mas também com tudo o que está à nossa volta, quer familiar ou até mesmo com as notícias que passam todos os dias e que mexem connosco. Mas felizmente penso que correu muito bem para o cenário que todos enfrentamos. Se há algo que distingue um arquiteto de um bom arquiteto, é a sua cultura e o seu conhecimento. E o meu futuro depende não só do meu esforço, como também do meu interesse pelo saber e pelo querer saber. Com esta cadeira e com tudo o que foi passado pela professora, apesar de ter sido um pequeno pedaço de uma longa jornada, foi sem dúvida um dos pontos de partida para poder vir a ser uma boa arquiteta. Hoje em dia, podemos aprender sem sequer sairmos de casa. As tecnologias o permitem, a arte o permite, os livros o permitem. E ainda bem, porque nesta época de confinamento é isso que nós queremos. Podemos ter uma experiência arquitetónica completa através de pesquisa informativa e ou gráfica. Desenhar a mim traz-me muito prazer. E creio que também é um bom caminho para mergulharmos a fundo na arquitetura. Se desenharmos obras arquitetónicas, apreendemos as suas características e qualidades fundamentais muito melhor. No fundo, desenhar arquitetura é um estudo claro e detalhado. Ler é sempre uma boa maneira de passar o tempo e é imprescindível em qualquer campo. E neste, da arquitetura, os livros oferecem-nos viagens com os próprios arquitetos até às suas obras. Assim como os vídeos, filmes, documentários, que ainda nos enriquecem mais pelo seu caráter visual. E nos dias de hoje, existem tantos que nos apresentam a arquitetura do mundo inteiro, do nosso país, da nossa região. Um bom exemplo para isso é o programa Ateliê de Arquitetura da RTP, que me tem vindo a fazer muita companhia. Esta é uma altura excelente para conhecermos um bocadinho melhor e debatermos, em primeiro lugar, connosco mesmo, sobre ideias, pensamentos e opiniões, e depois debatermos com os nossos amigos e com a nossa família, não só através de comunicação oral, mas através dos desenhos, de séries, de filmes, de peças de teatro.
de vídeos, de artigos, de livros, assim, não só partilhando pontos de vista, mas também fazendo uma troca de conhecimento. Acreditar que daqui a nada estamos a trocar esses pontos de vista e esse conhecimento cara a cara com os nossos amigos e com a nossa família, e que vamos poder contactar com a arquitetura e com a cultura presencialmente, tendo-a diante de nós. A meu ver, e o que eu procurei fazer foi sempre estudar arquitetos, sendo que a maior parte deles foi a professora de cultura que me elucidou. Os arquitetos que eu mais estudei foram Lina Bobardi, Corbusier, Mies van der Rohe, Manuel Graça Dias, Álvaro Siza Vieira, Manuel Aires Mateus, Carrilho da Graça, etc. Eu sei que neste momento é difícil nós cumprirmos o que era o objetivo da cadeira de cultura e de irmos aos espaços e vermos o espaço e percebermos o que nós sentimos ao ver aquele objeto, mas como não é possível, o que eu tentei fazer foi procurar algumas das obras arquitetónicas que eu achei mais interessantes, sendo que a maior parte delas eram portuguesas. Destes arquitetos portugueses que eu pesquisei, o que me chamou mais a atenção foi Manuel Graça Dias, porque lá está, eu não gosto de ver um projeto só porque é um projeto. E Manuel Graça Dias procurava, através das cores azul e vermelho, divertir o observador. E isto ajudou-me bastante, esta pesquisa ajudou-me bastante, porque eu tentei traduzir também isso no meu projeto. E foi algo que me fez afirmar ou gostar ainda mais da arquitetura, o poder não ser só um objeto ali no meio que o observador vê, também o facto da pessoa poder interagir com aquilo que nós estamos a fazer e poder ganhar algum sentimento com aquilo que nós estamos a fazer. Como disse anteriormente, o meu objetivo foi procurar arquitetos, desenhar as obras desses arquitetos que me chamavam mais a atenção no Diário Gráfico de Cultura, mas também desenhei algumas partes da minha rua, porque é outro tipo de arquitetura e está mais presente e mais perto de mim. No caso, eu acho que se eu pudesse debater algo, o que eu faria era estudar obras arquitetónicas e discutir então com os meus colegas ou com os meus professores se são arquitetura ou não arquitetura e o que eu considero, e fazer a minha própria crítica. Eu, para além de entrevistas, que eu vi bastantes entrevistas no YouTube dos arquitetos que eu também já mencionei, vi também alguns vídeos no YouTube de pessoas comuns, ou seja, pessoas que não têm qualquer tipo de formação em arquitetura, a remodelar casas, que também faz parte do meu curso e eu achei interessante. E também comecei a seguir uma senhora que anda pelo mundo inteiro a mostrar casas, algumas são de arquitetos que recuperaram casas antigas, mas o que ela faz maioritariamente é ver casas minúsculas, ou seja, ela estuda a funcionalidade dos objetos a fundo. Eu acho que o que me ajudou bastante na comunicação da arquitetura e que me ajudou a compreender melhor e a pensar de outra forma foi o livro de Bruno Zevi, Saber Ver a Arquitetura, que me ajudou a pensar no que seria então a arquitetura e a não arquitetura. E o outro livro que eu li que também foi muito importante neste segundo semestre, que foi de Fernando Távora, A Organização do Espaço, que me fez compreender a importância do tempo e do observador na arquitetura e o percorrer da arquitetura. Para além dos livros, eu acho que os vídeos também são muito importantes para a comunicação e as imagens, o estudar as imagens, o estudar o que vemos, sabermos o que sentimos quando vemos. Acho que são tudo coisas muito importantes. A partir desta cadeira de cultura aprendi bastante sobre a arquitetura. Nunca aprendi nas aulas. E fui tendo curiosidades e ia pesquisando mais sobre os arquitetos e monumentos que temos no mundo que nos rodeia. E também em Portugal, alguns bastante imponentes. Tenho feito essas pesquisas através da plataforma que temos acesso, que é a internet. E comecei também a dar bastante valor à importância de visitar e das sensações que nos transmitem os lugares e tudo mais. Para além disso, também aprendi a desenvolver mais as minhas habilidades de desenhar, a geometrias, plantas, cortes, perspectivas, mas também a debater mais com os meus colegas sobre a importância da arquitetura, de uma boa leitura sobre a arquitetura que nos faz enriquecer. Leituras tenho feito a Bruno Zevi, Saber Ver a Arquitetura, a maneira como ele critica a arquitetura. Também li Cisa Vieira, Imaginar a Evidência. A visão que ele tem sobre os seus projetos e a maneira como ele pensa é muito interessante. E também comecei a ver uma série na Netflix que é The World's Most Extraordinary Homes, que fala sobre casas que têm uma beleza convencional, que é tudo feito através de um arquiteto que se chama Pierre Tyler e uma atriz, Caroline.
E aconselho mesmo. Como de comunicar, tenho comunicado através de videochamadas. Para mim é bastante importante estar a ter essa relação com a pessoa, vê-la. Penso que está a ser um desafio, pois deveríamos sair, aprender através do que experimentamos. Devido a esta situação, tivemos que nos adaptar. O meu museu imaginário passou por assistir séries, ler e procurar. Adquiri um gosto por desenhar o que procurava e isso fez-me ter mais atenção e aprender a ver mesmo que através de um monitor. Como aprender cultura arquitetónica sem sair de casa? Para mim, aprender cultura arquitetónica sem sair de casa pode ser através de livros, documentários e filmes, que têm muitos para nos oferecer quando a gente quer saber sobre cultura, autores e arquitetos que têm muito para nos oferecer. Como experimentar arquitetura? Para mim, experimentar arquitetura sem sair de casa pode ser muito através do que nós vivemos. Eu acho que nós vivemos sempre em contato com a arquitetura, desde as nossas casas e os vários compartimentos que temos nela, desde irmos à janela e vermos várias coisas. O que desenhar? Podemos desenhar o nosso quarto, o nosso jardim, a nossa cozinha e as coisas que envolvem nela, que são arquitetura. Como comunicar? Nos dias de hoje, acho que cada vez mais, e como futura arquiteta, nós temos que nos adaptar mais às tecnologias e acho que isto é que tem sido uma ferramenta muito boa para nós adquirirmos mais cultura e através das tecnologias podemos ler vários livros e ter vários conhecimentos através da internet, estudar vários autores como Bruno Zevi, Le Corbusier, que têm várias coisas para nos oferecer e podemos também comunicar com colegas e também outras pessoas que possam nos ajudar nessa nossa procura. Podemos aprender arquitetura por várias vertentes. Uma delas é pelas aulas do Zoom, em que os professores passam a informação que têm para nós. Outras são pelos livros. Outras são textos que há na internet. E, por último, são vídeos no YouTube de palestras de arquitetos. Podemos experimentar a arquitetura concebendo maquetes. Também podemos experimentar através de desenhos. O que desenhar? Penso que podemos desenhar, na sua maioria, perspectivas. Ou podemos tentar olhar para o lado de fora da nossa janela e conceber aquilo que nós estamos a ver. O que debater? Podemos debater vários temas. Podemos debater os anos da arquitetura, podemos debater diferentes arquitetos, diferentes temas, abordar pelos arquitetos diferentes monumentos, entre outros. O que ler? Eu acho que, nomeadamente, precisamos ler livros de arquitetura, livros que falam sobre monumentos, sobre arquitetos e excelentes livros de arquitetos a abordar vários temas. Também podemos assistir palestras que estão disponíveis na internet e como comunicar? Podemos comunicar através das aulas pelo Zoom com nossos colegas, através de chat, através de chamadas ou de videochamadas, de uma infinidade.